Uma Noite Atroz, de Anton Tchekov. Voz, Iba Mendes. Ivan Petrovich Panikidine empalideceu, abaixou a lâmpada e começou, comovido. Uma neblina negra, opaca, flutuava sobre a terra naquela noite de Natal de 1883, em que eu voltava da casa de um amigo, hoje defunto, onde demorávamos assistindo a uma sessão de espiritismo. Os becos que eu atravessava não eram iluminados, não sei porquê, e via-me obrigado a procurar o caminho quase às apalpadelas. Eu morava em Moscou, perto da Assunção às Sepulturas, em casa do funcionário Trupov, isto é, num dos pontos menos frequentados do Arbat. Caminhando, pensava coisas graves, oprimentes. A tua vida aproxima-se do declive, faze penitência. Tal era a frase que me dissera Spinoza, cujo espírito conseguíramos evocar. Pedi que me dissesse novamente, mas o Pires, longe de o fazer, acrescentara esta noite: não acredito no espiritismo, porém a ideia da morte, até mesmo uma alusão a ela, lança-me num abismo de tristezas. A morte, meus amigos, é inelutável, ela é de todos os dias. Apesar de tudo, a sua imagem repugna a natureza do homem. Naquele momento em que uma escuridão enregelada e impenetrável me envolvia, em que grandes gotas de chuva me rodeavam raivosamente, naqueles momentos em que o vento gemia lugubremente, em que não percebia viva alma, em que não ouvia ruído algum humano, um terror inexplicável e indefinido invadiu minha alma. Apressava-me, acelerava o passo, eu, homem sem superstições, receando volver-me, receando olhar para os lados. Parecia-me, em mim voltando, veria a morte como um espectro. Panikidine emitiu um suspiro entrecortado, bebeu um pouco de água e prosseguiu. Este medo inexplicável, porém fácil de compreender, não me abandonou nem mesmo quando, após haver trepado 4 andares do palacete Trupov, abri a porta e entrei no quarto. O modesto aposento estava às escuras. O vento chorava no interior da estufa e agitava a portinhola da fornalha, como se lhe rogasse fazê-lo achegar-se ao calor. Se acreditarmos em Spinoza, disse-me sorrindo, eu tenho que morrer esta noite com esse acompanhamento de prantos. Na verdade, isto é assustador. Risquei um fósforo, furioso golpe de vento varreu o teto da casa. Aqueles surdos queixumes transformaram-se em uivo feroz. Embaixo, em alguma parte, bateu uma persiana arrancada pela metade. A porta rangente da fornalha gritou por socorro, lamentosamente. Deve ser bem triste encontrar-se alguém sem abrigo por uma noite como esta, pensava eu, mas não era o momento oportuno para semelhantes reflexões. Enquanto o fósforo ardia numa chama azul e meus olhares faziam a volta do quarto, ofereceu-se-me um espetáculo inesperado e horrível. Que desgraça foi não ter aquele golpe de vento apagado o fósforo. Nesse caso, talvez, eu nada visse e meus cabelos não se eriçariam de pavor. Soltei um grito, fiz um passo em direção à porta e, cheio de horror, de desespero e de pasmo, cerrei os olhos. No meio do quarto havia um ataúde. A chama azul brilhou por poucos instantes, mas distingui-o bem. Um tecido lamé cor-de-rosa, cintilante de palhetas e, sobre a tampa, uma cruz em galão dourado. Há coisas, meus amigos, que se agravam na nossa memória, mesmo quando as vimos só por um segundo. Foi o que se deu com aquele esquife. Vi-o somente uma vez e, todavia, lembro-me de seus mínimos detalhes. Era um caixão para defunto de estatura média e, a julgar pela rosa do brocado, para uma moça. O precioso lamé, os pés e as alças de bronze, tudo indicava que a finada fora rica. Saí correndo do quarto e arremessei-me pelas escadas, sem raciocinar nem pensar, não provando senão indizível terror.
O patamar e a escadaria estavam escuros. Os pés se me atravancaram nas abas da peliça. É de admirar como não tenha caído e não me tenha destroncado o pescoço. Uma vez na rua, encostei-me ao poste molhado de um lampião e comecei a refletir. Meu coração batia espantosamente, sentia-me sufocar. Uma das ouvintes ergueu o pavio da lâmpada e aproximou-se mais de Panichedini, que continuou: não me teria espantado se no quarto encontrasse um incêndio, um ladrão ou um cão raivoso. Não me assombraria se o forro tivesse caído, o soalho afundado, as paredes desmoronado. São fatos naturais e admissíveis. Mas como se achava em meu quarto aquele ataúde? De onde viera? Um ataúde precioso, evidentemente para uma jovem da aristocracia. De que forma se achava no mísero quarto de um mísero empregado? Estava vazio ou continha um cadáver? Quem seria essa feliz criatura prematuramente morta que me fazia tão estranha e tão horrorosa visita? Torturante mistério. Eu pensava, se isso não for um prodígio, será certamente um crime. Perdia-me em mil conjecturas. A porta, em minha ausência, conservava-se fechada e o lugar onde punha a chave era conhecido somente pelos meus íntimos. Convenhamos em que amigos jamais iriam colocar ali um ataúde. Era também de supor que fora levado ao meu quarto por um engano dos empregados da empresa funerária. Eles poderiam ter errado de andar ou de porta e abandonado o caixão mesmo onde não era necessário. Mas quem ignora que os carregadores da empresa não entregam sequer uma peça antes de receber o pagamento, ou pelo menos uma gorjeta? Os espíritos, pensava eu, predisseram minha morte. Quem sabe se não foram eles também que se encarregaram de fornecer-me o ataúde? Não acreditava, como ainda não acredito, no espiritismo. Mas tamanha coincidência pode inclinar até mesmo o filósofo a uma disposição mística do espírito. Tudo isso é estúpido e eu sou covarde como um colegial. Foi uma alucinação e nada mais. Cheguei tão sombrio à casa que não é surpreendente o fato de meus nervos impressionáveis terem enxergado um ataúde. Foi sem dúvida uma alucinação, senão o que seria? A chuva fustigava-me o rosto, o vento agitava-me furiosamente as abas do casaco e o chapéu. Tinha frio, estava cruelmente molhado. Precisava entrar, mas onde? Em casa? Era correr o perigo de tornar a ver o ataúde, e isso sobrepujava minhas forças. Retirado completamente em meu quarto, sem ouvir ruído algum humano, tinha que ficar sozinho perante aquele caixão mortuário, onde talvez jazesse um cadáver. Isso me faria perder a razão, e ficar na rua, sob a chuva inclemente, exposto ao frio, era igualmente impossível. Resolvi passar a noite com meu amigo Hippocoief, que depois, como vocês sabem, se suicidou com um tiro de revólver. Ele morava na pensão Tcherepov, num beco morto. Panichedini enxugou o suor írio que lhe banhava o rosto lívido e depois de suspirar penosamente prosseguiu. Não encontrei o amigo em casa. Após bater e assegurar-me de que não estava, tomei do umbral, procurando-a com as mãos no escuro a chave. Abri e entrei. Fiz cair o capote e, encontrando o sofá, sentei-me para descansar. Estava escuro, o vento sibilava tristemente no ventilador. Um grilo numa covazinha da estufa cri-crilava a monótona canção. No Kremlin tocaram os sinos da natividade. Apressei-me em arriscar um fósforo, mas a luz não me livrou do fusco humor. Pelo contrário, novamente um espanto horrível, inexprimível, apiedou-se de mim e, dando um grito, tropeçando, fugi do hotel desvairado. Eu vira no quarto de meu amigo o que vira no meu, um ataúde. Este era 2 vezes maior que o do meu quarto e os adereços marrom tornavam-no particularmente lúgubre. Como estava ali, que isso fosse uma alucinação não era mais possível duvidar. Não podia ser que houvesse um caixão em cada quarto. Evidentemente eu tinha os nervos desequilibrados. Aquilo era uma alucinação.
Onde quer que eu estivesse, haveria sempre de ver perante mim a horrorosa morada da morte. Enlouquecia então, sofria de uma espécie de ataúdo-mania, e não era preciso ir muito longe para descobrir a causa. Bastava lembrar a sessão de Espiritismo e a frase de Spinoza: "Estou ficando louco", refletia aterrorizado, tomando a cabeça entre as mãos. Meu Deus, que fazer? Minha cabeça parecia prestes a arrebentar, as pernas me tremiam, a chuva caía a cântaros, o vento trespassava-me de lado a lado e eu estava sem capote nem chapéu. Voltar a procurar era impossível, excedia as minhas energias. O medo cerrava-me fortemente nas suas gélidas garras. Os cabelos eriçavam-se-me, um suor glacial escorria-me pelo rosto, ainda que não acreditasse senão numa alucinação. Que, prosseguiu Panichedini, estava perdendo o juízo e arriscava-me a resfriar atrozmente. Recordei-me por felicidade que perto do Beco Morto morava um dos meus bons amigos, o Dr. Pagostov. Ele terminara recentemente o curso de medicina e assistira comigo à sessão espírita. Apressei-me em chegar até ele. Ainda não se casara com uma rica comerciante e morava no quinto andar da casa do conselheiro de Estado, Clade Bichonsteniski. Ali os meus nervos tiveram que padecer nova tortura. Subindo as escadas, ouvi medonha algazarra. Alguém corria lá em cima, batendo com força as portas, fazendo grande barulho com os pés. Ouvi um grito lacerante: "Olá, porteiro!" E um segundo depois, uma forma negra, encapotada, com um chapéu amarrotado, precipitou-se ao meu encontro. "Pagostov", gritei, reconhecendo meu amigo. "É você? Mas que tem?" Em me alcançando, Pagostov deteve-se e agarrou-me convulsivamente o braço. Estava pálido, respirava a custo, tremia, os olhos se lhe reviravam continuamente, espavoridos, o peito erguia-se. "É você, Panichedini?" perguntou-me com voz surda. "Mas é mesmo você? Você está lívido, literalmente branco, como quem tivesse saído de uma sepultura. Mas não será você uma alucinação? Meu Deus, você mete medo." "E você? Você que tem? Você não tem nada de humano no rosto." "Ó, meu amigo, faça-me respirar. Feliz por vê-lo, se é realmente você que estou vendo, e se tudo não é uma ilusão dos meus sentidos. Maldita sessão de espiritismo. De tal forma ela me abalou os nervos que, imagine, ao entrar em casa, vi em meu quarto um ataúde. Não acreditando em meus próprios ouvidos, pedi que repetisse o que dissera. "Um ataúde", disse o doutor, sentando-se, exausto, sobre os degraus, "um autêntico ataúde. Eu não sou um covarde, mas o próprio diabo se assustaria se, depois de uma audiência espírita, caísse na escuridão sobre um ataúde." Atrapalhando-me, balbuciando, contei que eu vira ataúdes. Fitamo-nos um minuto, reciprocamente, os olhos arregalados, de boca aberta, e, para nos convencermos de que não estávamos alucinados, pusemo-nos a beliscar um ao outro. "Ambos sentimos dor", disse o médico, "portanto não estamos dormindo e não é um sonho que nos estamos vendo. Logo, os ataúdes, o meu e os seus, não são ilusão de nossos sentidos, mas algo real. Então, o que temos a fazer agora, meu amigo?" Por muito tempo permanecemos nas escadas resfrias, perdendo-nos em conjecturas e suposições e a gelar. Afinal, decidimos rejeitar o nosso pavor pusilânime, despertar o porteiro e ir com ele ao quarto do doutor. Assim fizemos. Entrando, vimos efetivamente um ataúde, guarnecidos de lamé branco com franjas e borlas de ouro. O porteiro persignou-se. "Agora podemos saber", disse o médico, pálido e trêmulo, "se esse caixão está vazio ou se nele há algum." Após longa e natural hesitação, Pagostov abaixou-se e, rangendo os dentes de terror, arrancou a tampa do ataúde. Olhamos e o ataúde estava vazio.
Em vez de um cadáver, encontramos uma carta assim concebida. Querido Pogostoff, você sabe que os negócios de meu sogro estão numa lastimável situação. Ele deve a Deus e a todo mundo. Amanhã ou depois de amanhã virão fazer a penhora, e tanto a sua como a minha família serão definitivamente arruinadas, como também nossa reputação, que para mim é a coisa mais preciosa. Decidimos ontem, num conselho de família, pôr em lugar seguro tudo que tiver certo valor. Como todos os bens de meu sogro consistiam em ataúdes, você sabe que ele é o melhor fabricante desse artigo em Moscou, resolvemos esconder os mais belos entre estes. Dirijo-me a você como a um amigo, auxilie-me a salvar a nossa fortuna e o nosso bom nome. Com essa esperança, envio-lhe um caixão que peço guardar aí até nova ordem. Sem o apoio de nossos amigos, estamos perdidos. Espero que você não me recusará este favor, principalmente porque o ataúde não ficará aí mais de uma semana. A todos que eu considero como verdadeiros amigos, mandei um, confiando em sua generosidade e nobreza. Seu muito amigo, Ivan Tcheluistini. Por uns 3 meses fui obrigado a seguir um tratamento para restabelecer o meu sistema nervoso. O nosso amigo, o genro do fabricante de ataúdes, salvou a sua honra e a sua reputação. É ele mesmo agora quem administra a empresa, vende monumentos e lajes funerárias. Seus negócios não correm lá muito bem e agora todas as noites, ao entrar em casa, receio muito encontrar ao lado da cama um monumento de mármore branco ou um caixão. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com